Inaugurada no dia 5 de fevereiro de 1996, a TV Senado é a primeira emissora legislativa de alcance nacional. Já são 30 anos de história, com muitas transformações e avanços. Nesta edição especial do Cidadania, nós vamos conhecer mais sobre a trajetória da TV Senado e apontar caminhos para o futuro. Meu convidado é Fernando Oliveira Paulino, professor da Universidade de Brasília. Paulino, obrigado por vir mais uma vez aqui conversar conosco, nos ajudar a contextualizar um pouquinho dessa comunicação pública e hoje falando mais especificamente da TV Senado. Fazendo a pesquisa para a gente ter essa conversa aqui, eu me surpreendi com algumas coisas. A primeira, e se eu falar alguma bobagem, você me corrige, por favor, é que a primeira TV legislativa do mundo, ela foi inaugurada em 1981 nos Estados Unidos. Isso já décadas depois da existência da televisão. Tem alguma razão para ter demorado tanto? Olha, Hermes, eu acho que as casas legislativas, o poder público, de uma forma geral, demorou a perceber a importância da televisão, até porque houve, durante muito tempo, um certo preconceito em relação à televisão, quando comparada a outras tecnologias de informação e de comunicação, né? O audiovisual, acho que tardou um tempo para ser percebido como uma ferramenta de acesso à informação, de democratização do conhecimento, do direito à comunicação. E quando se inicia essa relação, seja nos Estados Unidos, seja depois na Europa e, por consequência, aqui no Brasil e outros países da América Latina, há primeiro uma transmissão das sessões, né? Acho que houve uma preocupação de dar visibilidade, transparência às sessões e a TV Senado brasileira, ela inovou por incorporar na sua programação desde o início, não só a transmissão das sessões, mas conteúdos que ajudam a sociedade a entender a função da Casa Legislativa, a estimular debates sobre as grandes causas nacionais. Então, eu acho que esses 30 anos são motivo de orgulho, não só da instituição, mas de todo o povo brasileiro. Vamos pegar isso, já me deu vários pontos para a gente aprofundar essa conversa. Primeiro é isso, a TV Senado ela chegou um pouquinho depois, 15 anos depois, isso historicamente é muito pouco tempo, né? 15 anos depois da primeira emissora legislativa, que é nos Estados Unidos, e na Europa também foi mais ou menos na mesma época. E no Brasil a primeira emissora é a TV Assembleia de Minas, que foi ali no finalzinho de 1995, ali em novembro de 95. Mas nesses 30 anos, tem momentos, existem eras da TV Senado? Assim, na sua percepção, você que estuda comunicação pública a fundo, você percebe que tem momentos diferentes, a gente consegue separar isso? Olha, talvez haja pelo menos dois momentos que são importantes de saída, que foram relacionados à necessidade de incorporação de pessoal para a TV Senado. Então, ali no meio dos anos 90, começaram a surgir concursos, né, que selecionaram profissionais autônomos, que tem feito um trabalho bastante importante para garantir a diversidade na programação, quando comparado aos primeiros impulsos que ainda não contavam com essa profissionalização, né? E eram muito resultantes de uma certa dose até de heroísmo das pessoas que estavam aqui na casa e que criaram o canal e que depois tiveram, digamos, nesse segundo momento, o reforço de profissionais que chegaram ao longo dos anos para incorporar essa visão mais profissional, mais diversificada e que tem conseguido, acho que é um ponto a ser insistido, Hermes, garantir que diversos grupos políticos e sociais tenham espaço, tenham voz na programação e que também as discussões não se restringam apenas à tramitação de leis, né? Acho que esse é um ponto importante que marca uma certa distinção, digamos, da experiência da TV Senado, da TV Câmara e de muitas TVs legislativas pelo Brasil, assim, de incorporar na programação conteúdos culturais, conteúdos às vezes até esportivos, sociais, que ajudam até na qualificação do parlamentar, né? Eu acompanho a TV Senado e também algumas entrevistas que são dadas pelos parlamentares ao longo do tempo e vejo isso, né, de como muitos dizem que ao longo do mandato participar de debates na TV Senado, na TV Câmara, nas TVs legislativas de uma forma geral, também não deixa de ser uma espécie de escola, até para aprender o trâmite legislativo e, de certa forma, também aprender a conviver com a diferença. Então, no mundo hoje, com tantas tensões políticas, com tantas agressões, eu acho que um canal de comunicação pública, um canal legislativo, um canal que alguns até podem considerar estatal, é bastante importante para essa harmonização, para esse estabelecimento de diálogo, de pactuação, que acaba tendo um resultado na função legislativa e também na função de fiscalização, que é constitucional e que faz parte do dia a dia aqui na TV Senado, dos senadores que são eleitos para representar
cada um deles, né, o seu respectivo estado e, por consequência, impulsionar um processo político de maior abertura e diálogo com a sociedade. Esse modelo que você fala, né, que ele meio que mescla um pouquinho o que a gente entende como emissora pública, emissora legislativa, né? Ela não só mostra o que está acontecendo ao vivo, mas ela ajuda a contextualizar. Para quem está em casa, possa entender qual é a importância, porque a gente pensa, não é só um instrumento de transparência, não é? É um instrumento que ajuda o eleitor a compreender o que de fato está acontecendo, porque contexto é importante. Sem dúvida, e chama a atenção do mundo, né? Eu me lembro de, por exemplo, uma vinda do Dominique Volton, que é o grande pesquisador francês aqui a Brasília, e ele comentou com colegas, né, com a professora Zélia Leal, à época, que ficou encantado com a programação, acho que era até da TV Senado, se não da TV Câmara, por trazer essa contribuição, né, de, ao mesmo tempo, dar atenção para o plenário, para as comissões e oferecer espaço para que as pessoas compreendam o que está acontecendo, né? Então, essa espécie de bula que a gente tem ao longo da programação, que é essencial, né? Do locutor parar, às vezes, a transmissão para contextualizar em que momento a sessão está, qual é a agenda, quais são as propostas que estão em discussão, por um lado, nesse ao vivo que você chamou, Hermes, mas também ter, ao longo da programação, espaço para discussões mais amplas sobre temas e até apresentar, muitas vezes, o Brasil para o Brasil, porque nas 27 unidades da federação há situações, informações, pessoas que precisam de um pouco mais de contextualização por uma compreensão mais ampla do que se passa no país para auxiliar o processo legislativo, mas também para auxiliar a participação qualificada da sociedade, né? Então, ao longo desses 30 anos, eu também destacaria aí uma outra divisão, digamos assim, temporal, Hermes, que é a forma de participação da sociedade. Então, no primeiro momento, ali nos anos 90, e a UNB, né, acompanhou bastante esse processo, havia aqui uma preocupação significativa com o Alô Senado, né, de criar espaço para que as pessoas participassem com o serviço 0800, do que era discutido, para envio das suas posições, manifestações. Aliás, acho que é até um tema que merece um pouco mais de arqueologia nesses 30 anos, se você me permite, né, de recuperar esse serviço, o que foi feito dele, né, assim, os impactos que existiram a partir dele, até na programação da TV Senado. E, pouco a pouco, a gente alcançou um segundo movimento, um segundo momento, digamos assim, que foi a participação a partir da internet. Então, seja por meio, né, dos canais de enquete em relação a projetos de lei, seja hoje em dia com as mídias sociais, a partir da programação da TV Senado, um impulsionamento significativo para que as pessoas encaminhem suas sugestões, encaminhem suas ideias e tenho certeza, né, falando aqui e de viva voz, como uma pessoa que acompanha, que a programação da TV Senado, que os profissionais, né, as pessoas que estão aqui, têm dado uma atenção significativa ao que é comentado, ao que é compartilhado, e isso incide na programação da TV Senado e, por consequência, também incide no trabalho parlamentar que é realizado. Vou aproveitar mais um gancho, a gente aprofundar só mais um pouquinho, porque você pesquisa, você acompanha, você assiste, seus alunos também fazem pesquisa nesse sentido. A percepção do brasileiro, o brasileiro ele se vê na TV Senado, que a gente está falando muito dessa coisa, antes era o Alô Senado com caminhos para a internet e com a internet também estimulando a participação popular. As pessoas elas já conseguem se ver e entender a TV Senado como um instrumento delas? Olha, eu não tenho dados quantitativos sobre isso, né? Acho que também fica aí, como é que se diz hoje em dia, hashtag fica a dica que você dá para a própria instituição estimular uma pesquisa nesse sentido, né? Da gente fazer um grupo focal, para verificar, pelo menos em alguns estados. E quero programar um convite para você voltar com o resultado dessa pesquisa aqui no Cidadania, viu? Vamos conversar sobre isso, porque eu acho que seria um trabalho essencial, né? No mínimo, fazendo alguns grupos focais para verificar percepções de grupos e a gente ter esses dados mais quantitativos. Agora, de uma forma mais qualitativa, eu entendo que houve uma conexão maior, né? E falo também, como você bem lembrou, como telespectador. Então, eu sou de uma geração que acompanhou a participação popular desde o processo da Constituinte até os dias de hoje. Então, o que a gente falou da Alô Senado, vou dar um salto para trás, que eram as participações por correio, né? Que foram dadas especialmente na Assembleia Nacional Constituinte entre 87 e 88. Então, eu entendo que, fazendo uma retrospectiva desses anos anteriores, até o salto de 10 anos, de 40 anos para cá,
da Constituinte até, né, da eleição da Constituinte de 86 até 2026, há uma identificação maior, há um diálogo maior, há um fluxo de informações mais bem estabelecido. Então, só para dar um exemplo, os senadores antes tinham que enviar brochuras para a casa dos eleitores, com seus discursos históricos que eram produzidos, impressos pela gráfica do Senado e enviados pelo correio para a casa das pessoas que acompanhavam a sua rotina parlamentar, né? Hoje em dia, a gente vive uma situação na qual o acesso à informação é muito mais facilitado e, por consequência, entendo que haja uma maior identificação, uma maior conexão, por um lado, especialmente da população que, nesses 30 anos, acompanha a programação da TV Senado. Agora, eu acho que há aí também um outro espaço de pesquisa interessante, Hermes, que é verificar como a internet, sobretudo as mídias sociais, tem estabelecido esse fluxo informativo e essa troca de ideias, né? Então, eu lembro que um pouquinho mais de 10 anos atrás, por exemplo, houve, né, por parte lá do programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação, uma dissertação do Daniel Nardim, orientada pelo Thiago Quiroga, que demonstrava que era interessante que, se por um lado havia sido criado alguns canais novos, por meio da internet, sobretudo, né, nesse momento do e-mail, estabelecendo uma relação produtiva entre eleitores e representados e seus representantes, senadores, havia também uma prática ali que repetia certos hábitos, vícios que eram anteriores à vida digital, né? Ou seja, um analógico, em termos de pedidos de favores, de demandas, de solicitações, chegava até o digital. Então, eu tenho uma sincera dúvida para verificar, e eu acho que a gente podia até né, ter acesso a algumas dessas informações, claro que com a devida ética, os devidos procedimentos, para verificar de que maneira esse vínculo tem se estabelecido e de que forma se dá essa relação no analógico de antigamente em comparação a esse digital. Me parece que a sociedade também amadureceu e aqueles antigos pedidos e cartas ao imperador, né, ao presidente, à autoridade, talvez tenham se transformado hoje em documentos com maior grau de proposição de leis e de ações que não reflitam apenas solicitações e necessidades individuais. É uma premissa, digamos, que eu utilizaria nessa pesquisa. Agora, claro, Hermes, que isso eu acho que só revela, no mínimo, como as casas legislativas, a política, institucional está mais presente na vida da sociedade brasileira, né? Claro que a gente às vezes reclama de um alto grau aí de tensão política, de disputa, né? De como até a política parlamentar dificultou certos relacionamentos sociais, por um lado, mas por outro, eu acho que isso também revela um maior interesse, uma maior conexão e, por consequência, uma maior presença midiática da política na nossa vida compartilhada e nos efeitos, né, que o Senado e outras casas legislativas produzem na nossa vida em sociedade. E, nesse sentido, a TV Senado, e aí vou falar das TVs legislativas, né? Porque depois da TV Senado com alcance nacional, a gente tem uma rede legislativa enorme, com muitas TVs de assembleias legislativas, TVs câmaras municipais. Mas é um trabalho de mediação importante porque ele respeita uma pluralidade política, né? Mesmo nesse cenário de embate. Com certeza. Acho que esse DNA que a TV Senado, você lembrou bem, né? A Assembleia Legislativa de Minas foi ousada, a gente tem até a época de citação de mestrado da professora Letícia Renaud, que estava em Belo Horizonte, hoje é professora na nossa Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, fez revelando esses primórdios, né, da experiência que repercutiram também na TV Câmara e TV Senado. Então, essas experiências pioneiras, acho que elas criaram uma escola, criaram um DNA mais propenso à diversidade, ao respeito, a uma programação que, mesmo fora do plenário, né, estimula o diálogo. E eu acho que ao longo do tempo, na maior parte da programação, isso foi seguido, né? Mas, assim, a gente vê isso nos conteúdos, assim, ainda um resquício, assim, mínimo de decoro necessário para a pactuação, para o respeito e compreensão das diferenças. Então, eu entendo que para os próximos 30 anos é essencial que isso seja mantido dentro da programação principal dessas emissoras, dessas iniciativas, e também nas programações paralelas, digamos assim, porque a internet também tem possibilitado uma espécie, né, de miríade, de significativa
de canais alternativos dentro da própria programação da TV Senado, da TV Câmara, das TVs legislativas, com espaço para comissões quando acontece de forma paralela. Então, acho que é essencial que permaneça esse espírito, né, para que a gente consiga encontrar ainda mais formas de troca de ideias, né, de aperfeiçoamento das leis e das ações que são realizadas, no lugar simplesmente de encontrar uma situação na qual cada parlamentar faz ali uma espécie de eu-mídia com seu telefone celular e cria, um espaço de representação individual, mas que não possibilita, em comparação à TV Senado, por exemplo, essa pactuação. Então, se por um lado alguns podem achar, né, que o celular pode substituir a TV Senado, pode substituir o orçamento que é oferecido para os canais públicos de comunicação, eu entendo que essa tecnologia móvel que nós temos nas nossas mãos reforça ainda mais a necessidade de uma estrutura como essa aqui, para possibilitar canais, no final das contas, de interação e, sobretudo, de comunicação entre parlamentares e brasileiros e brasileiras de uma forma geral, sobretudo com as situações nas quais, né, cada instituição e cada pessoa tem uma sugestão ou até a necessidade de estabelecer conexão com o processo desenvolvido nos parlamentos que nós temos. Paulino, a gente está falando muito de conteúdo, vamos falar só um pouquinho de forma também. Nesses 30 anos, todas as TVs sofreram mudanças e isso não foi diferente com a TV Senado. Claro, mudança de linguagem, as tecnologias trouxeram essa evolução. O que é que você percebe nessa evolução da linguagem, que a TV Senado usa em especial, e o seu olhar para o futuro, que você também já está começando a vislumbrar os próximos 30 anos? Olha, eu acho que em termos de forma, eu acho que ao longo do tempo houve um pouco mais de descontração, né? Assim, aí falo até por mim aqui agora, talvez eu viesse com a gravata. E eu acho que nem eu seria apresentador da TV Senado há 30 anos, né? Eu acho que, ou talvez se movimentasse menos, né? Se eu ficasse ali mais fixo, colegas aqui que estão na operação, acho que se lembram bem, né? De um momento no qual havia, seja no parlamento, seja na TV Senado, essa preocupação estética que por vezes criava uma postura corporal, uma vestimenta diferente do que há hoje. Então, acho que, no mínimo, em termos de forma, um pouco mais de descontração na maneira como as pessoas se expressam e, por consequência, na linguagem que utilizam, né? Até para a gente alcançar, sem pauperizar a língua, né? Se você que é poeta, que tem livros publicados, tem uma preocupação com a língua portuguesa, sabe que isso não significa, simplificar não significa empobrecer o idioma, né? Então, eu acho que, levando em conta até essa necessidade que temos de literacia, né, de educação midiática, de alfabetização legislativa, né, é essencial que esse cuidado com a linguagem simples, com essa tradução de termos, esteja ainda mais presente nos conteúdos que são desenvolvidos. Acho que ao longo do tempo, né, é bem notável é bem fácil de perceber essa transição, né? Acho que é daí também uma outra ideia nesses 30 anos, de fazer uma espécie de documentário sem ridicularizar o que era antes, mas acho que para demonstrar algumas transições que havia nos discursos, né? Isso no áudio é bem, até antes da TV Senado dá para perceber, eu lembro daqueles, por exemplo, CDs que, né, a Rádio Senado fez, recuperando alguns discursos antigos, isso era bem nítido, né, de como os parlamentares usavam um português mais empolado, né? Eles tinham até um jeito de falar que parecia ser o jeito erudito de falar. Todos, independentemente da região, tinham que falar até o R marcado. Seja nascido no Rio de Janeiro, seja no Nordeste ou em São Paulo, mas tinha que ter uma certa erudição na fala, né, nos discursos. Sim, isso é bem nítido, né, assim, na maneira elegante, digamos, né, de se expressar. E que bom que isso caiu por terra, né? Que se transformou, né, porque até a musicalidade, né, se a gente pegar ali algumas referências musicais, dá para perceber isso, né, as cantoras do rádio, né, revelam essa prosódia do R, né, que ao longo do tempo foi se aproximando mais da maneira coloquial da população brasileira. A colocação pronominal, né, assim, também, né, revela isso. O me dá, né, foi substituindo o dá-me, né, o te amo, substituindo o amo-te. Né, é o poema do Oswald de Andrade, né, dá-me um cigarro, me dá um cigarro. Me dá um cigarro, né. Então, eu acho que isso se nota também nas transformações que a TV teve ao longo do tempo, no plano da forma, que acaba também afetando o conteúdo. E aí, claro, né, cria uma dúvida
permanente em relação a que tipo de linguagem, de gramática utilizar, especialmente na mídia digital. Então, eu acho que, né, por exemplo, para falar de um profissional aqui no parlamento, né, o Tarso Rocha decifrou a gramática à época, né, do Facebook e do Instagram para demonstrar como era possível envolver mais as pessoas a partir das propostas do que propriamente das instituições nas postagens, né? Então, acho que esse desafio ainda está presente, até para o público mais jovem se envolver e conseguir acompanhar, sem, com isso, né, insisto nesse ponto, significar uma pauperização ou uma espetacularização do conteúdo que é veiculado ou do trabalho parlamentar que é desenvolvido. Linguagem simples não é linguagem pobre. Exatamente. Então, acho que para os próximos 30 anos, esse é um parâmetro importante, né, de ser feito, além, claro, né, de verificar como alcançar uma diversidade que dialogue com públicos variados, porque eu acho que a sociedade também hoje é bastante múltipla, bastante plural e tem especificidades que devem ser levadas em conta. Olha, eu sei que eu vou puxar outro tema que eu sei que você gosta, eu sei que você pesquisa muito, você é um pesquisador da área da comunicação pública, mas você está pesquisando em especial também inteligência artificial, você está imerso nesse mundo também. E a gente está falando um pouquinho desse futuro da TV Senado. Já dá para a gente vislumbrar como a inteligência artificial pode impactar a emissora? Sem dúvida, né? A Unesco realizou recentemente um evento da rede, né, dos capítulos relacionados à alfabetização midiática e formacional, né, educação midiática e formacional, que teve sede aqui na América Latina, a partir da Colômbia, e o tema principal era esse, né, como relacionar a comunicação com inteligência artificial. E aí há um paradoxo interessante, né, Hermes, porque, se por um lado a inteligência artificial pode ser uma ferramenta de acesso à informação, de sistematização de dados, de otimização de conteúdos e até de robotização da veiculação, né, da mídia. Por outro, também, a inteligência artificial pode ser, até pelas suas próprias alucinações, uma propagadora, né, uma ferramenta propagadora de conteúdos falsos, de informações que não se sustentam na realidade. Então, eu acho que para esses próximos 30 anos, claro, é essencial que os profissionais da TV Senado levem em consideração essas ferramentas, mas também mantenham essa dúvida permanente em relação a como otimizar e utilizar da melhor maneira a IA, né, a inteligência artificial, e também como a instituição, acho que também deve oferecer cursos, né, para todas as pessoas envolvidas com a produção, a distribuição e o acesso aos conteúdos, para que esse contato seja o mais produtivo possível. E aí, se você me permite, eu acho que também há uma conexão interessante entre IA e contato com o público, né, Hermes? Eu acho que também, nesses 30 anos, é salutar o esforço que a TV Senado fez de diálogo com a sociedade, né, por meio, inicialmente, de cartas, depois e-mails, depois por telefone, depois também, quer dizer, junto com o e-mail e o telefone, depois com mídias sociais já variadas, né, que se desenvolveram ao longo do tempo. E eu acho que hoje também há uma possibilidade concreta de utilização das ferramentas de inteligência artificial, até para uma maior aproximação com a sociedade e também para explicar certos processos e procedimentos legais e comunicativos que o Senado e a TV Senado têm. Antes da gente encerrar, 30 anos da TV Senado, vamos pensar o que tem que vir para ela ser ainda melhor nos próximos 30 anos. Para encerrar, Paulino. Olha, eu acho que a qualificação permanente, né, profissional, o respeito aos profissionais, eu acho que é sempre uma bandeira necessária, assim, os parlamentares compreenderem qual é o papel, né, de jornalistas, radialistas, técnicos, cinegrafistas, enfim, pessoas envolvidas com a produção, para separar bem o que é a função do gabinete do que é a função dos canais de comunicação, né, que precisam ter autonomia, precisam ter independência. E para que isso aconteça, eu acho que é essencial tanto o estabelecimento de normas que assegurem essas práticas, como também um diálogo ainda mais intenso com a sociedade, né? Então, eu vejo uma retroalimentação ainda mais necessária para fortalecer a emissora a partir do contato com a população, porque à medida que as pessoas percebem a TV Senado e os outros instrumentos de comunicação como seus, né, como algo que tem um vínculo direto, mais elas terão condições de defender essas iniciativas, participar do que é produzido, do que é compartilhado, e assim a gente conseguir fortalecer não só as emissoras e o Senado, mas a democracia brasileira como um todo. Maravilha, muito obrigado pela entrevista. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui.
Este programa está no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal para garantir o seu acesso à informação de qualidade. A gente se vê no próximo Cidadania.